Boa tarde, sou a professora Tânia de História e hoje eu trouxe um assunto bem interessante. Para iniciar esse assunto, eu estava tocando uma música e eu gostaria que vocês tentassem adivinhar a que momento histórico essa música está referindo. Qual ela se refere? Muito bem, Idade Média. Então vamos trabalhar a Idade Média, especificamente as origens do feudalismo, aqui no conteúdo do RCO, aula número 65, né? E para isso vamos dar uma olhada aqui quais serão os nossos objetivos hoje. Compreender o processo de formação da Europa medieval e compreender o conceito de feudalismo. Essa próxima imagem, ela vai mostrar o quê? O que vem na mente de vocês quando vocês olham? Muito bem, verdade. Tem filme, jogos de videogame, anime, revista em quadrinho, mangá. Está presente, né? Isso está presente na cultura até hoje, né? De tão importante e de tão grandioso que foi esse período. Né? Mas, né, grandioso não significa que era delicioso, digamos assim, né? A gente vai entender ali algumas questões ali na forma de vida, principalmente dos camponeses, que não eram muito agradáveis. Mas era o que a situação histórica proporcionou hoje para a gente entender. Então, ali, a Idade Média é o período da história que vai do século V ao fim do Império Romano do Ocidente até o século XV, né, ao fim do Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. Então, esse período ele é marcado profundamente pelo feudalismo e pelo poder da Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela vai ter um papel essencial em todo esse período. Então, a Europa medieval ela vai se formar por meio de combinações de alguns elementos, principalmente romano, germânico e cristão. Como assim? Né? Então, a formação da Europa medieval ela vai ter elementos que esses três grupos vão deixar e que vai formar exatamente como a forma funcional, né, do feudalismo. Então, os romanos herdou o colonato, que é a relação de trabalho em que o camponês usava um pedaço de terra do proprietário para seu sustento e, em troca, ele dava uma parte da sua colheita. É claro que quem saía perdendo era o trabalhador, né, pois ele chegava, né, desesperado para ter uma proteção, para ter uma subsistência. Então, quem se dava muito bem nessa relação era o dono da terra, né, o senhor feudal. Aí os germanos, eles trouxeram comitatos, que era um grupo guerreiro unido a um chefe militar, a quem eles deviam servir e honrar, e o cristianismo, que vai fazer a ligação entre os romanos e os germanos, através da fé, né? Então ele vai conferir uma unidade no mundo medieval, e vai ser uma unidade que vai perdurar por muito tempo. Aqui uma questãozinha só para nós fazer uma exercitada, né? Vamos enumerar aqui a coluna de acordo com a primeira. Eu vou dar aqui, ó, 2 minutinhos. Pode utilizar o tablet para pesquisar, né, se for preciso, só para nós poder completar essas lacunas. Muito bem, então vamos lá, já que vocês já acharam muito bem. O colonato, o que é o colonato? É a relação de trabalho entre o camponês e o proprietário. Comitatus, fidelidade entre guerreiros e germânicos. E o cristianismo é a unidade ao mundo medieval. Muito bem. As origens do feudalismo. Então, repetindo, o feudalismo, sistema político, social e econômico, vai ser presente ali durante toda a Idade Média, do século V ao XV. A palavra feudo, ela tem origem germânica de coisa oferecida em troca. Um feudo ele pode ser, por exemplo, uma extensão de terra, um castelo ou uma quantia de dinheiro. Não precisa necessariamente ser só a extensão de terra ou, né, ou algo assim. Originou-se após o fim do Império Romano e as invasões bárbaras, quando em troca de proteção houve um êxodo urbano, ou seja, pessoas abandonaram suas cidades e migraram para o campo. Né? Então, para nós poder entender um pouquinho melhor, vamos lembrar ali do Império Romano. O Império Romano, como vocês sabem, foi um império grandioso, né? Um império muito rico e poderoso e que se expandiu de forma absurda pela Europa, né? E também em parte da Ásia, uma parte também da África, aonde eles puderam alcançar, eles chegaram. Né? E que justamente foi esse o motivo também desse império ruir, porque quanto maior a extensão de território, maior as extensões de divisa, né? De limites. E esses limites precisavam de proteção. Então essas fronteiras elas acabaram ficando muito frágeis, porque era muito cara a manutenção do exército, né?
Então, era muito fácil a entrada de estrangeiros, principalmente os bárbaros, né? Então, alguns entravam de maneira pacífica, os outros entravam de maneira não pacífica, inclusive bem agressivos, né? Vocês veem em filmes, né? Como aquela imagem que vocês viram agora há pouco, né? Então, era bastante batalha, né? E eles acabaram fazendo com que as pessoas que moravam nesses centros, principalmente em cidades, os centros urbanos, a morar para o interior. Daí vai dar a possibilidade para surgir os feudos, né? Da maneira como vocês estão vendo. Então, a gente vê que a base do feudalismo do trabalho são os camponeses e que eles podiam trabalhar nas terras do feudo em troca, né, de trabalhar para o senhor feudal, ele tinha um pedacinho de terra para produzir. Né? Inclusive, eles tinham que ficar lá pela vida toda. Inclusive, se caso você fosse um morador, né, dependesse do senhor feudal e fosse uma viúva, por exemplo, quisesse casar novamente, isso é só uma curiosidade, você precisava pedir autorização para o senhor feudal, senão você não podia casar. Quem era responsável pelo trabalho da sociedade feudal? Então, os camponeses, como já está aqui respondido. O feudalismo vai ter um processo de distribuição de terras cargos a nobres, condes, duques e marqueses, em troca de fidelidade e dependência pessoal. A relação de vassalagem, essa dependência pessoal, foi o que deu origem ao feudalismo, baseado na relação e doação de feudos entre os nobres. Né? Então, eles vão fazer um acordo ali, vão fazer todo o ritual, cheio de pompas e circunstâncias e simbolismo. Aqui vocês veem ali, ó, os deveres do sucerano, proteção e concessão do feudo. Então, o sucerano, que era o maioral da época, ele vai dar ali proteção e concessão. Aí ele vai conceder, ó, te dou esse canto aqui, ó, para você cuidar, mas você, em troca, vai ter que me auxiliar quando eu precisar. O que ele pediu em troca? Fidelidade e conselho. Então, se ele precisasse tomar uma decisão, às vezes, muito importante, ele chamava, né, os seus vassalos para que eles decidissem, né, juntamente, né, o que você acha, né, não que importasse tanto para ele, mas às vezes funcionava, né, e os deveres do vassalo também eram auxiliar monetariamente também, militar e monetário, então eles tinham que pagar impostos e também, a hora que precisasse lutar, eles tinham que estar a postos para apoiar o senhor feudal. Em seguida, a gente vai falar sobre Carlos Magno, né, Carlos Magno, ele foi um rei muito importante, ele foi o primeiro a pegar mesmo essa posição, digamos assim. Né? Então aqui esse vídeo vai mostrar para vocês um trechinho de confiança sobre o Carlos Magno. Havia também as marcas, que eram territórios de fronteira cujos responsáveis seriam os marqueses. Além dos condes e marqueses, havia também grupos de nobres que viviam na capital do Império Carolíngio, que exerciam a função de fiscais do imperador. Ficaram conhecidos como emissários do Senhor. Eles usavam documentos escritos como uma novidade desde os tempos dos reis merovingios, já que a maioria da população era analfabeta. As relações entre a igreja e o governo também foram boas no reinado de Carlos Magno. No Natal do ano 800, foi coroado em Roma como imperador do Ocidente. Ele pretendia dominar todas as terras que foram do antigo Império Romano e alcançar um poder muito maior do que então. Então, vocês viram aqui no vídeo, né, um pouquinho da história do Carlos Magno para poder complementar aqui essa explicação. Então, ó, depois que Carlos Magno, os condes, os duques, os marqueses passaram a formar a elite da nobreza medieval, a cerimônia de vassalagem se tornou um importante rito entre a nobreza. Essa gravura aqui, ela vai mostrar como funcionava essa cerimônia, né? Mas ela é um retrato, né, da época, em que ela vai mostrar o quê? O ato de vassalagem entre Carlos o Mau, o rei de Navarra, e Carlos V, o rei da França. Na cerimônia, o vassalo coloca suas mãos entre as mãos do rei, do senhor feudal, né? Ali ele faz seu comprometimento de fidelidade. Então, todo cheio de pompas e circunstâncias, como eu havia falado. Como retomada, a gente vai ver o quê? A formação da Europa medieval, as origens e definição do feudalismo e o sistema de suzerania e vassalagem. Então, para nós brindar essa aula e terminá-la, né, de forma divertida, agora vocês vão se organizar em dupla, vocês vão se organizar em grupo, vão fazer uma pesquisa e em seguida nós vamos começar a fazer esse joguinho, que é o Pico de Maestria. Já ouviram falar? É bem legal. É um quiz que você vai ter que percorrer um caminho através das respostas até chegar ao topo da montanha. Vamos começar?